Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e hoje trago-vos um episódio diferente, não com a estrutura habitual, mas antes uma conversa com uma convidada muito especial. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? A minha convidada chama-se Sara Sofia Costa, é fisioterapeuta desde 2009, terapeuta integrativa, professora de Pilates clínico, autora do livro Dor para quê?, formadora e também fundadora da Soul Bliss, Fisioterapia e Saúde Preventiva, e mais recentemente de uma marca que tem o seu segundo nome, Sofia igual a sabedoria. A história dela começou cedo, aos 16 anos teve uma lesão grave no ombro que a levou ao universo da fisioterapia, mas também à acupuntura, naturopatia e quiroprática. Os seus pais levaram-na a todas essas práticas e introduziram-na nessas terapias alternativas. E ela percebeu, ainda adolescente, que o corpo físico era apenas a ponta do iceberg. Há mais de 16 anos que houve histórias. Não apenas as que as pessoas contam com palavras, mas as que os seus corpos gritam através da dor, do cansaço e do sintoma que não passa. O que ela descobriu ao longo deste caminho é que a biologia e a biografia são inseparáveis e que o sintoma que o corpo manifesta tem sempre uma história por trás. Trabalha hoje também com constelações familiares, kinesiologia e terapias integrativas. Não acredita em protocolos iguais para todos, nem em comprimidos que silenciam o que o corpo quer dizer. Acredita na autorresponsabilidade e na coragem de olhar para o sintoma como uma bússola e não como um inimigo. Fez 40 anos este ano e partilhou publicamente 10 coisas que a vida se encarregou de lhe ensinar. Uma delas ficou comigo. A consciência precede sempre a mudança e não há atalhos. Em breve, a Sara vai trazer este trabalho ao Monte das Lajes num retiro anti-stress e anti-burnout que nasceu exatamente desta visão. Mas antes de chegarmos aí, vamos conversar com a Sara e ouvir um pouco da sua história. Bem-vinda, Sara, ao Tudo com Vagar. É um prazer ter-te aqui comigo. Olha, Sara, tu usas uma imagem que me parece central em tudo aquilo que fazes, que é o corpo como uma bússola. E não como uma máquina que avaria ou como um inimigo que nos trai, mas mais até como um sistema de navegação. O problema é que a maioria de nós aprendeu a tratar os sinais do corpo como um ruído a eliminar. Portanto, tomamos comprimidos, empurramos com a barriga para a frente e siga. A minha questão é o seguinte: como é que se reconstrói essa relação? Como é que uma mulher que passou anos a ignorar o próprio corpo começa a aprender a confiar nele outra vez, especialmente quando ele está a dizer coisas que ela não quer ouvir? Olha, Mel, isso é uma excelente pergunta, porque basicamente acaba por ser um bocadinho do meu dia a dia nas consultas, com a maior parte das mulheres que me procuram. E aquilo que eu costumo. O primeiro passo que eu costumo dizer é que tem a ver com a consciência. A consciência precede a mudança. É, a pessoa, a mulher, precisa de ter consciência de que realmente alguma coisa não está bem, não é? Para ter dor, para ter doença, para ter algum desequilíbrio. E segundo passo, precisa de estar disponível para fazer alguma mudança, para fazer alguma coisa diferente. Primeiro precisa de ganhar consciência, depois precisa de querer mudar. Até pode não saber muito bem como ou o que fazer, mas precisa de estar disponível para ver e para olhar perspectivas diferentes, para ver aquele problema de perspectivas diferentes. Como dizia o Einstein, loucura é querer fazer a mesma coisa à espera de resultados diferentes, não é? Quando isso acontece, tipicamente é possível que realmente se consigam resultados diferentes, porque se a pessoa percebe, ok, eu tenho esta dor apareceu na altura em que eu tive uma perda, seja do pai, seja do marido, seja do filho, qualquer perda emocional. Ou esta dor surgiu quando eu mudei de trabalho. Ou esta dor surgiu depois de uma queda e realmente eu não tratei bem daquele problema que ficou daquela queda. Podemos falar de coisas físicas, podemos falar de coisas mais emocionais, de contexto de vida, não é? A partir do momento em que a pessoa percebe e ganha consciência, ok, espera, estas coisas estão relacionadas, isto não são eventos separados. A partir do momento em que isto acontece, realmente podemos tomar perspectivas diferentes. E então aí, quando a pessoa assume a responsabilidade e assume que, ok, há alguma coisa que eu posso fazer acerca disto, ainda não me tinham dito, aí realmente eu sinto que é possível fazer coisas diferentes e que a pessoa consegue perceber, ok, então se calhar eu não tenho que ficar a tomar comprimidos para o resto da vida, eu posso ter mais atenção à minha alimentação, ou posso resolver estes problemas que tenho com a minha mãe, ou com o meu pai, ou com o meu marido. Acaba,
acaba por perceber que existem mais soluções sem ser apenas tomar comprimidos ou aceitar que realmente tem que ser assim para o resto da vida. Então, para mim tem muito a ver com esta questão. E quando as pessoas estão disponíveis para isso, sim, podem fazer-se coisas diferentes. Então, mas pronto, tu falaste que a cura não é linear, é cíclica e que vivemos numa cultura que quer resultados rápidos, protocolos, soluções. E como é que tu acompanhas alguém que chega até ti à espera de uma receita ou de algo mais rápido, mais imediato e descobre que o caminho é muito mais fundo que isso e por vezes até pode envolver, por exemplo, uma constelação familiar, que é algo que ainda para algumas pessoas é estranho, mas para ti já é o teu também dia a dia, quem tu tratas por tu. Sim. Olha, ah, primeira parte, nem todas as pessoas estão disponíveis para isso e está tudo bem. Não, não temos que acreditar todos no mesmo, não tem que fazer sentido para todos. Aquilo que eu tenho aprendido com os anos de prática é que o meu papel é informar. Olha, existe esta solução, aquela solução, aquela solução. O que é que faz sentido para si? O que é que faz sentido no seu sistema de crenças? Porque se eu tenho uma pessoa que tem uma forte crença religiosa e que as constelações, por exemplo, não encaixam nessa crença religiosa, então não faz sentido eu estar a forçar uma coisa que não faz sentido para aquela pessoa, não é? Por mais sentido que faça para mim e por mais que eu acredite nisso. Então, se calhar faz sentido eu propor, seja psicologia, seja medicina chinesa com a acupuntura, seja a kinesiologia, por exemplo. E isto, naturalmente, que não tem que ser eu a fazer estas coisas todas. Eu tenho, aqui na Soul Bliss, temos vários profissionais precisamente com este intuito, que é ter no mesmo sítio vários profissionais, várias pessoas que podem ajudar a que a pessoa se sinta melhor e que cuide dos seus problemas de saúde de forma integrada. Ahm, mas acaba por ser um bocadinho esta questão. Pois. Ainda bem que falaste na Soulice, porque eu queria te perguntar, a Soulice não é uma clínica no sentido tradicional da palavra, quer dizer, é um espaço que tu criaste com uma visão muito específica do que é a saúde. E eu acho extraordinário, porque eu estive a ler, que tu abriste em plena pandemia, em março de 2020, e acho que há uma extraordinária e enorme coragem nesse ato, mas também, com certeza tu sabias que naquele momento justificava avançar mesmo assim. Portanto, o que é que tu dirias que a Soulice é hoje, 6 anos depois, que talvez não conseguisse imaginar quando abriste a porta pela primeira vez no meio da pandemia? Olha, então, isso tem uma história, não é? Porque tudo na vida tem uma história. Eu comecei à procura de um espaço para abrir a Soul Bliss, se calhar no final de 2019. Acho que ainda não se ouvia falar de Covid, nem de pandemia, nem de coisa que o valha. Fui procurando espaços e já estava a falar com os donos aqui deste espaço para fazer o arrendamento no mês de fevereiro. Foi quando isto tudo começou a avançar. Então, eu fiz o contrato de arrendamento aqui da clínica no dia 1 de março de 2020 e foi no dia 13 de março que efetivamente ficámos todos em casa fechados, não é? E ao longo dos anos eu tenho dito várias vezes isto, que é, se eu já tivesse aberto a clínica, provavelmente tinha fechado ou tinha passado muito mal como outros profissionais e outras empresas passaram. Se não tivesse aberto, provavelmente também já não teria a coragem para o fazer por todas as incertezas e mais algumas que todos nós passamos, não é? Então, eu costumo dizer que isto foi tudo orquestrado divinamente, porque se já tivesse, tinha corrido muito mal, se não tivesse, também não teria existido, pelo menos não tão depressa. Por isso acho que foi no tempo certo, foi no tempo divino, foi no tempo de ter a oportunidade, por estar em casa, ter a oportunidade de preparar toda a parte burocrática, de serem feitas as obras, porque isto levou obras, e efetivamente depois conseguimos abrir dia 8 de junho, portanto está agora vai fazer agora 6 anos, dia 8 de junho, lá está, estamos quase a aproximar, não é? Por isso, a intenção, como dizias, foi mesmo essa, foi criar um espaço em que possa reunir vários profissionais para cuidar da pessoa como um todo, desde a sua biologia à sua biografia, olhando para a pessoa na parte do corpo, do cérebro, do coração, da conexão, da parte emocional, energética, tudo isso. Uhum. E o que é que a Soulice é hoje para ti, que talvez não conseguisse imaginar quando a abriste no meio da pandemia, no meio dessa história bonita que acabaste de contar? A Soul Bliss para mim tem sido um crescimento exponencial, tem sido uma aprendizagem constante, porque eu conheci as constelações em 2022, portanto, quando eu abri a Soul Bliss ainda não conhecia as constelações familiares e, e basicamente muitas das curas que eu tenho feito para mim própria, para o meu próprio negócio, para a minha família, em última instância são sempre para mim, mas acabam por afetar
como um todo, todas as áreas da minha vida, não é? Todas as pessoas do meu sistema familiar. Então, para mim, a Soul Bliss, se puder resumir numa palavra, seria mesmo isso, seria crescimento. Em duas Claro. palavras, é crescimento exponencial. Excelente. Olha, tu és autora, já escreveste um livro, O Dor para Quê, que saiu em 2017 e que, pelo que eu percebi, é uma das marcas que mais te orgulha de ter deixado no mundo, como tu própria já várias vezes disseste, e que é um orgulho enorme, de facto. Passaram-se quase 10 anos. A Sara de hoje, que pensa de uma forma talvez mais integrativa, mais profunda e até um pouco mais ancestral na parte das constelações do que a de 2017. Tens algum segundo livro a ganhar forma algures? Tenho que sim, senhora, tenho que sim, senhora. Então, convidei vários ilustres colegas para co-criarem comigo um livro. Está neste momento em processo de edição, estamos em busca de editora para fazer esta publicação. E basicamente é um livro que é como se fosse assim um upgrade a esse meu primeiro livro do Dor para Quê, em que eu escrevi um pouco sobre a parte da fisioterapia, a parte da medicina chinesa na vertente da parte energética, escrevi um pouco também sobre a parte mental, emocional, na importância das nossas palavras. Escrevi também um pouco sobre a parte dos chakras, do reiki, das energias, então da forma de ligar tudo isto. E neste novo livro Ahm, vai ser um pouco a história de uma mulher, a Valéria, que é advogada e que descobre que tem uma doença autoimune. Então vai ser um pouco o processo dela, o caminho dela de aprendizagem, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Um bocadinho este processo que nós estávamos aqui a falar, não é? Daquilo que eu estava a descrever, da possibilidade de perspectivas diferentes, do que pode fazer de diferente sem ser apenas a medicina convencional. Vai ser um pouco a história dela e de como ela acaba por se transformar ao longo de todo esse processo. Portanto, espero que esteja para breve termos um novo livro aí nas bancas. Sim, e queremos estar todos no lançamento desse livro. Olha, Sara, eu entretanto li também que tu tens duas tatuagens, um sol de 6 pontas e uma flor de lótus, e descobriste que ambas representam mais ou menos a mesma coisa, que é a estrela de David, a união entre o céu e a terra. E tens um segundo nome, que é Sofia, que significa sabedoria, e que se tornou o nome da tua nova marca. Como é que foi esse momento de reconhecimento quando olhaste para trás e percebeste que tudo já estava ali escrito e quiseste lançar esta nova marca? Vou ter que utilizar uma palavra em inglês, mind-blowing, que é tipo aquele momento de parece que tudo faz sentido, não é? Eu fiz as tatuagens em momentos diferentes na minha vida, fiz uma aqui no ombro e fiz outra no pé, ambas do lado esquerdo, e acho que foi há uns meses atrás, se calhar o ano passado, fiz uma análise do meu nome e das minhas tatuagens, com base na psicogenealogia e na ancestralidade, todas essas coisas. E a terapeuta que me fez essa análise, por acaso, uma fisioterapeuta brasileira, também assim com uma abordagem bastante integrativa, e foi por isso que eu contactei com ela, fez essa análise e uma das coisas que ela falou foi precisamente isso, foi Sara, já reparaste que as tuas tatuagens, as duas, têm o formato de uma estrela de David? A estrela de David é um símbolo de proteção, um símbolo de união entre o céu e a terra, entre o divino e o material. E eu fiz-las em momentos desafiantes da minha vida, tanto uma como outra. Então, quando estava neste processo de lançar a minha nova marca, de pensar qual é que seria o novo logotipo, qual é que seria a nova imagem da marca, foi muito foi muito natural, foi muito claro para mim que essa seria o novo símbolo, a base do novo símbolo, do novo logotipo, a estrela de David. Precisamente porque resume, lá está na minha pele, está marcada em mim, e resume um pouco aquilo que eu acredito, que é nós somos muito mais do que este corpo físico, nós temos um corpo emocional, temos um corpo energético, temos toda esta ligação à nossa ancestralidade e acredito que para mim é Deus, pode ter outros nomes, pode ser Buda, pode ser o universo, pode ser aquilo que fizer sentido para cada um, mas acredito que existe algo maior do que nós, que não se explica, que se sente. É muito difícil. E então, para mim, não tem tanta conotação religiosa, tem a conotação de espiritualidade. Mas lá está, para mim está tudo bem desde que as pessoas se sintam bem com isso e há espaço para todos. E como eu estava a dizer, não gosto de impor aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar a alguém. Mas foi muito isso. O nome da marca, a Sofia,
foi precisamente porque eu acredito muito na sabedoria que cada um de nós carrega, na sabedoria do nosso corpo, porque se nós temos uma ferida na pele, nós não temos que pensar a todo momento cicatriza, cicatriza, cicatriza. E ele sabe o que é que há de fazer. Nós temos uma lesão, o corpo sabe o que é que há de fazer. E voltando aqui um bocadinho a Deus e ao universo, quem fez isto, este corpo fez isto muito bem, não é? Porque tem todas as ferramentas, tem todas as capacidades interiores para se regenerar desde que nós lhe demos as ferramentas, o ambiente, as condições necessárias para que isso aconteça. Agora, se eu vivo constantemente em stress, se eu tenho uma má alimentação, se eu não durmo bem, etc., naturalmente que o corpo não vai ter essas condições por mais sabedoria que exista, não é? Mas eu acredito muito nisso. A sabedoria, a Sofia com PH, surgiu muito com essa base de que o meu papel é ser uma facilitadora desta tomada de consciência da sabedoria que existe dentro de cada um de nós para que a pessoa possa fazer a sua própria cura. Não que eu vá curar alguém com essa sabedoria ou o que quer que seja, mas sim ser um veículo para essa sabedoria interna. É esse o objetivo. Ok. Então, e quem procurar a Sofia, o que é que tu tens para oferecer para as pessoas que vão ter contigo e que te procuram? Olha, tenho uma sessão de descoberta. Basicamente é uma conversa em que a pessoa me conta as situações, os problemas, os desafios, as lesões, sejam elas físicas, sejam estas questões mais emocionais, é procurarmos a ligação entre estas coisas e fazermos aqui esta análise de, ok, então as lesões são todas do lado direito, ou são todas do lado esquerdo, ou esta lesão surgiu numa altura específica da vida, aquela lesão surgiu noutra altura. Fazer esta ligação entre tudo é o que esta sessão permite e depois então fazer o aconselhamento de, olha, então para este problema, para esta situação que nós estamos a ver, tem esta solução, tem esta solução, tem esta solução. E com a kinesiologia vamos testar, vamos perceber qual é a melhor solução para a pessoa naquele momento. Pode ser uma sugestão minha ou podemos testar com a parte da kinesiologia, com o teste muscular, qual é que é a melhor solução para a pessoa naquele momento. A kinesiologia permite fazer isso. Basicamente explicando assim de forma muito simples, se nós tivermos assim o braço esticado, o braço assim esticado não se vê aqui na câmara, quando nós fazemos uma pergunta que é verdadeira, por exemplo, o meu nome é Sara, eu faço força e o meu braço tem força. Se eu vou dizer o meu nome é Amélia, o meu nome não é Amélia, eu faço força e o meu braço perde força. Isto quando nós estamos a testar, quem vê de fora parece que é tipo, não, mas ela fez menos força, ou então, a terapeuta fez mais força. Mas efetivamente, quem está a ser testado percebe que o corpo perde força quando é uma coisa negativa, quando é uma coisa que não é verdade, ou quando é uma coisa que não é boa para nós. E a kinesiologia, assim de forma simplificada, para este efeito, permite-nos testar isto. Então, seja com a kinesiologia, seja com a conversa de forma mais racional, esta sessão de descoberta permite, ok, o que é que eu posso fazer mais? E então a pessoa depois decide o que é que vai fazer. Depois temos também Sofia. A cura de Sofia, basicamente, é um upgrade ou é um passo seguinte a esta primeira sessão de descoberta, em que, no fundo, é uma sessão de como se fosse um ritual, em que vamos perceber qual é a posição, qual é a situação inicial na vida daquela pessoa, qual é a situação que ela gostaria de mudar, seja dor, seja algum problema físico, emocional, aquilo que tiver a acontecer. Mas, naturalmente, por a minha formação de base ser a fisioterapia, acaba por estar muito também relacionado com a dor física, não é? Primeiro essa parte da tomada de consciência, depois então uma constelação familiar, lá está, se fizer sentido para a pessoa, não é? Para percebermos qual é a origem, pode ser da nossa vida atual, pode ser da nossa ancestralidade, do que é que possa estar a influenciar aquele problema, e depois então partirmos para onde queremos ir a partir daí. Naturalmente que isto será sempre adaptado a cada pessoa, poderá ter alguma meditação, poderá ter algum relaxamento, poderá ter inclusive alguma terapia física, se a pessoa não tiver a fazer. Será sempre adaptado às necessidades que a pessoa traga e aos objetivos para aquela sessão.
Portanto, na verdade, aquilo que tu estás a dizer é aquilo que já tínhamos falado atrás, é que é muito importante uma cura integrativa, não só do corpo, mas também da mente, do espírito, enfim, de tudo aquilo que nos envolve. E aqui há tempos escreveste algo também que eu gosto muito de ler, e que ficou cá dentro, que foi que o burnout feminino não se resolve com mais descanso, porque o problema não é a quantidade de repouso, é a qualidade da presença. Isto é algo que eu defendo muito neste podcast, como tu sabes, tudo com vagar, as pessoas fazerem as coisas mais, com mais presença, com mais sentido, com mais intenção. E, portanto, o que acontece é que um sistema nervoso cronicamente em alerta não consegue desligar. E mesmo quando o corpo para, depois o sistema nervoso não consegue parar. E eu acho que há imensas mulheres que nos vão ouvir e que estão a reconhecer-se nisto. Portanto, dormiram, tiraram férias, fizeram tudo certo, mas o cansaço continua lá quando elas voltaram. E o que é que está realmente a acontecer ao corpo dessas mulheres? É mais importante como é que se começa a sair disto. Eu sei que tu estás a pensar fazer um retiro aqui no Monte das Lajes e vais falar exatamente deste tema. Eu gostava muito de te perguntar como é que surgiu a ideia e o que é que vais oferecer a quem aparecer. Sim. Olha, então a ideia para este retiro surgiu por causa de uma formação que a minha co-host deste retiro, a Andreia Melo, uma formação que ela originalmente criou, que é uma formação sobre burnout para empresas, e basicamente em conversa surgiu-nos a ideia de trabalharmos em parceria, precisamente porque ela trabalha a parte mental, a parte emocional, porque ela tem formação em coaching, em PNL, na parte mais relacionada com a mente, e eu tenho a parte da formação com o corpo, então naturalmente fez-nos muito sentido juntarmos as duas coisas e fez-nos sentido também por esta ligação com a parte do tudo com vagar, de presença, de fazermos este primeiro retiro com este tema no Monte das Lajes. Respondendo à tua questão, como é que isto se processa? O que é que está a acontecer no corpo destas mulheres? Não é só no corpo, é no sistema nervoso, não é? Porque aquilo que acontece é que o sistema nervoso está sempre em alerta, acaba por não descansar. O coração começa a ter alterações, as hormonas, a serotonina, a adrenalina, o cortisol começam a ter uma série de alterações. Os níveis de cortisol numa fase inicial acabam por estar constantemente elevados, então tudo isso depois vai gerar alterações bioquímicas, alterações fisiológicas, que muitas das vezes são confundidas pelas próprias mulheres, e posso falar por mim que também já tive dois burnouts ao longo da minha vida, acaba por ser muito confundido com produtividade, não é? Porque acabamos por estar num mundo muito masculinizado de produtividade, de competição, de confundirmos aquilo que fazemos com aquilo que somos, então acaba por ser um bocadinho natural, e lá está, abri um negócio há 6 anos atrás, então acaba por ser muito aquela coisa de, abri um negócio, é normal que isto aconteça, abri um negócio, tenho que trabalhar mais, abri um negócio, preciso trabalhar mais à noite, preciso de ir ao fim de semana, preciso de ver um e-mail, preciso de mandar uma mensagem, há sempre aquela coisa de fazer um pouco mais. E no meio disto tudo, muitas vezes vamos nos esquecendo de nós próprios, vamos nos esquecendo do exercício, da alimentação, de dormir as horas que necessitamos, de estarmos com as pessoas que amamos, porque as relações também são uma parte extremamente importante da nossa vida e do nosso bem-estar social. E tudo isto acaba por passar a ser uma rotina em vez da exceção. E nós precisamos, lá está, de tomar consciência disto, de tomar ações diferentes para que possamos também ter resultados diferentes. Então, precisamos de fazer escolhas diferentes, de sentar ou não sentar, mas perceber o que é que está em desequilíbrio, como é que está, quais são as escolhas, quais são as prioridades, quais são os meus valores, muitas das vezes, porque as nossas escolhas também estão relacionadas com os nossos valores internos, não é? E precisamos de olhar para isto tudo como um todo, não apenas de preciso dormir melhor, ou preciso de fazer mais ginásio, ou preciso de tomar um suplemento, ou preciso de tomar um antidepressivo, porque muitas das vezes, quando o burnout acaba por ser já mais severo, pode haver alguma confusão com depressão. Então, acho que é muito importante termos esta consciência do quais são os sinais que o nosso corpo nos está a dizer, de haver esta inter-relação entre mente e corpo, e de consultarmos profissionais que nos ajudem, sejam psicólogos, sejam coaches mais especializados nesta área, sejam até mesmo um psiquiatra se houver essa necessidade,
para que realmente possa haver um acompanhamento e, acima de tudo, tomarmos ações diferentes a partir daí, porque se continuarmos na mesma rotina, nas mesmas escolhas, na mesma coisa, vamos continuar a atrair essas situações para a nossa vida, não é? E aqui ah, as constelações entram novamente, pelo menos lá está na minha visão, não é? Porque às vezes nós não estamos a trabalhar só por nós, estamos a trabalhar pelo avô ou pela avó que perdeu um negócio, estamos a trabalhar por um irmão que não nasceu, existem aqui ah, intrincações, existem aqui situações na nossa família, na nossa vida, no nosso sistema familiar, aos quais nós estamos ligados sem saber. E estamos a atrair essas situações, a vivenciar essas situações na nossa vida, sem sabermos muito bem porquê, porque não temos consciência delas. Então, para mim, isto é tudo hum, complexo, mas não no sentido de ser difícil, no sentido de estar tudo interligado. E lá está, nós precisamos de um olhar mais abrangente, mais integrativo, para conseguirmos encontrar a solução que seja sustentável e que seja duradoura. Por vezes, então, é importante parar para poder tomar consciência e depois, enfim, continuar, não é? Porque se continuamos sempre sem nunca parar, sem nunca tomarmos essa consciência, se não cuidarmos do corpo, da mente, do espírito, vai acontecer que mais tarde que vamos ter problemas e, portanto, não demos conta daquilo que estava de facto a acontecer e quando acordamos pode ser tarde, não é? É, eu diria que o mais simples é a dor crónica, mas podemos estar a falar de AVCs, podemos estar a falar de ataques cardíacos, podemos estar a falar em situações extremas de cancro, podemos falar de muitas doenças que podem ser mais desafiantes e que efetivamente nos obrigam muitas das vezes a parar, não é? Não. E os meus clientes, lá está, que já são mais antigos, acabam muito por, às vezes, quando têm assim alguma lesão, eles próprios dizem-me: Epá, Sara, fogo, eu já andava cansada há tanto tempo, já não queria parar, mas olha, o meu corpo obrigou-me a parar. E é Claro, engraçado porque as pessoas começam já a ter esta consciência quando começam a perceber este tipo de coisas, não é? exatamente. Temos agora um caso muito mediático, não é? Que está aí em todas as redes sociais, que foi o Nuno Marco, que eu acho que também, no fundo, é uma abertura de olhos para que as pessoas comecem, e ele está a fazer muito essa sensibilização, comecem a tentar prevenir antes de ter que remediar e às vezes de uma forma mais complexa, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É mesmo isso. E estava a falar do AVC e estava-me a lembrar precisamente dessa situação. Pois. Olha, Sara, fizeste 40 anos este ano, como disse há pouco, e tiveste uma vida muito cheia, onde houve lugar para lesões, curas, histórias que ouviste, muitas vezes com as tuas mãos de fisioterapeuta, outras vezes com o coração. Qual é que tu achas que é a sabedoria que ainda está a aprender, que ainda te desafia? Ui, eh, tanta coisa. É um bocadinho aquele clichê, mas é mesmo verdade. É quanto mais sei, só sei que nada sei. Porque há tanto conhecimento, há tanta coisa, e além daquilo que já existe e que já está documentado, há tanta coisa que ainda não está documentada e que não está provada, não é? Se formos a falar da parte científica, algumas verdades que hoje são cientificamente aceites, muitas delas já eram ditas pelos xamãs, pelos curandeiros, pela sabedoria antiga e não havia uma justificação. E hoje em dia já se consegue encontrar essas justificações. Então, acredito que muitas delas mais para a frente também possam vir a ser assim. E eu procuro, por um lado, procuro cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar do meu sistema familiar para que possa eh, viver o mais tranquila possível e evitar, dentro do possível, a dor, a doença e todos os desafios que a vida nos possa trazer. O meu objetivo é ser, como eu costumo dizer, o meu objetivo é morrer saudável. Um dia estou viva e saudável, no outro dia faleci e fui ter com o Senhor. Para mim é a morte perfeita. Aquela coisa de morrer com dores e com doenças e a tomar não sei quantos comprimidos, epá, não obrigada, se possível dispenso. E trabalho precisamente para isso. O que é que ainda estás a aprender e o que é que desafia mais? O que é que me desafia? Portanto, o que me desafia basicamente é isto: é encontrar novos conhecimentos para ajudar as pessoas e para me ajudar a mim própria. Porque acredito que consigo ajudar tanto mais as pessoas quanto mais eu me conhecer a mim própria, quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais autoconhecimento eu tiver, desenvolvimento pessoal, mais consigo
ajudar quem me procura também. Portanto, o meu objetivo principal é este e o meu desafio principal é este. Às vezes acaba por ser o tempo e a disponibilidade mental e às vezes a memória RAM para conseguir guardar tudo aquilo que vamos aprendendo para poder ajudar quem nos procura, porque é, eu sempre gostei daquilo que faço, sempre gostei de ajudar pessoas e costumo dizer que sou uma pessoa de pessoas. Então, já em pequena, quando, sei lá, 7, 8 anos, quando o meu pai ou a minha mãe estavam com uma dor qualquer, lá ia eu com as minhas mãozinhas tentar fazer massagem, tentar fazer alguma coisa para ajudar. Então isso faz muito parte de mim, procurar mais conhecimento, procurar mais ferramentas para poder ajudar quem me procura. Acho que esse é o maior desafio. Olha, Sara, eu poderia ficar aqui horas a conversar contigo, mas infelizmente o nosso tempo é um pouco limitado e eu gostava de te fazer uma última pergunta, que é aqui de umas cartinhas que eu tenho aqui para me ajudarem nestes podcasts de entrevista e gostava que tu escolhesses uma carta, portanto são 5, para eu te fazer essa pergunta. Que bem, olha, pode ser a do meio, no meio está a virtude. No meio. Então, deixa uma recomendação de um livro, uma ferramenta ou um recurso que tu adores para os nossos ouvintes. Bem, o meu livro já foi recomendado, não é? O Dor para quê? Tirando esse, uma ferramenta. Ou um recurso. Olha, vai ser um livro, porque tal como eu disse, eu sou livrólica, não é? O que me está a ocorrer é um livro do Robin Sharma. Gostei muito dos livros dele, e vou recomendar O Santo, o Surfista e a Executiva. Porque basicamente o Robin Sharma escreve muito com esta questão das histórias e de como uma personagem se transforma ao longo do livro. E serviu também um pouco de inspiração para este meu segundo livro que eu estava a falar ao longo deste podcast. Portanto, essa seria a minha sugestão. Robin Sharma, O Santo, o Surfista e a Executiva. Obrigada. É um livro que ainda não li, que seguramente vou ler e que provavelmente muitas das pessoas que me estão a ouvir também. Sara, foi um gosto ter-te aqui comigo. Muito obrigada por teres vindo falar de um tema tão interessante e tão importante para hoje em dia, não só para as mulheres como também para os homens, mas um tema que ouvimos falar no dia a dia e que é cada vez mais importante cuidarmos como um todo do corpo, mente e espírito e utilizarmos o nosso corpo como uma bússola. Obrigada, Sara. Obrigada, Amélia. Obrigada a todos os que nos estiveram aqui a ouvir. E já sabem, dia 30 de maio, no Monte das Lajes, vamos ter um retiro maravilhoso. Por isso, se não tiveram ainda a oportunidade de conhecer o Monte das Lajes, vão ter a oportunidade neste retiro que vamos ter. Se não tiverem a oportunidade de ir a este retiro, sem dúvida, não percam a oportunidade de conhecer o Monte das Lajes, porque é maravilhoso. É um espaço lindíssimo onde podemos conectar-nos connosco, descansar, usufruir da natureza, usufruir da piscina maravilhosa. É realmente um espaço que eu recomendo vivamente. Obrigada. Obrigada, Amélia. Bom resto de dia a todos. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!